Olá, nós somos alunos do Centro Universitário de Sales e hoje nós iremos gravar um vídeo no qual vamos refletir sobre duas grandes propostas educacionais da filosofia moderna, a de Immanuel Kant e a de Friedrich Schiller, na disciplina do professor Pedro Luque. Eu me chamo Kaique. Chamo Fábio. E eu sou o Heleno. E o nosso tema é educação, apelo não só a princípios morais, mas também à arte e aos sentimentos. Começamos com Immanuel Kant, em sua obra Resposta à pergunta que é o iluminismo, na qual ele define o iluminismo como um processo de saída do homem da sua minoridade, que é entendida como a capacidade de usar o próprio entendimento sem a direção do outro. Para ele, a educação tem a missão de promover a autonomia do pensamento, libertando o ser humano da ignorância e da dependência intelectual. Para Immanuel Kant é necessário alguém que ajude a despertar o entendimento dentro de nós. Esse alguém são os professores, são os formadores, são pessoas que nos ajudam na nossa formação. Segundo Kant, a educação se desenvolve em 4 etapas fundamentais, todas voltadas para a formação de um sujeito livre, racional e moral. A primeira etapa, a disciplina, é a base da formação humana. Nessa etapa, o indivíduo ele aprende a dominar seus impulsos naturais, sendo preparado para viver em sociedade. A disciplina não visa suprimir a natureza humana, mas colocá-la sob controle da razão, permitindo que a criança compreenda limites e regras. Exemplo: quando uma criança aprende que não pode agir apenas por desejo ou impulso, combater em um colega por frustração, por estar com raiva, ela está dando seus primeiros passos rumo à convivência civilizada. A segunda, que é a cultura, aqui se desenvolvem as faculdades intelectuais e práticas, como a memória, o entendimento, a criatividade e os talentos. É a fase em que o ser humano cultiva o conhecimento e as habilidades, que o tornam apto a contribuir com a sociedade e a enriquecer sua própria existência. Um exemplo claro da cultura é como, por exemplo, ao estudar ciências, aprender a tocar um instrumento ou desenvolver a escrita. O aluno ele está exercitando suas capacidades em busca do aperfeiçoamento pessoal e social. Através de estudar, através de aprender a trocar esses instrumentos, ela está aprimorando o seu aperfeiçoamento pessoal e social. A segunda, que é a civilidade, diz respeito à formação para a vida do homem, marcada pelo respeito ao outro, pelo trato ético e pela sensibilidade social. A civilidade, ela ensina o ser humano a agir de forma apropriada em sociedade. Um exemplo: quando o jovem aprende a escutar o outro com atenção, a escuta, a esperar a sua vez, ou a conviver com diferentes opiniões sem agressividade, ele está sendo educado para a cidadania. A quarta é a moralização. Esta é a etapa mais elevada para Kant da educação, onde o indivíduo aprende a agir por dever moral, guiado pela razão e pela consciência, não apenas por convivência, hábito ou meio da punição. Aqui, a educação alcança o propósito último: formar um ser humano ético, livre e responsável. Essa é a etapa mais importante para Kant, porque ela forma um ser humano a ser um ser humano ético, livre e responsável. Responsabilidade. Um exemplo: uma pessoa que escolhe agir corretamente, mesmo quando ninguém está observando, porque reconhece internamente o valor do bem, demonstra ter alcançado essa etapa. Estas etapas visam formar o ser humano livre, ético, moral e racional, capaz de participar de uma sociedade esclarecida e justa. Um exemplo clássico do espírito iluminista durante o século XVIII, diversos pensadores como Voltaire, que defendiam o uso científico e o uso da razão e criticavam duramente a censura do autoritarismo religioso. Esse tipo de postura iluminista inspirou reformas educacionais, políticas e sociais na Europa e nas Américas. Outro exemplo é o próprio surgimento das escolas públicas laicais, que buscavam educar os cidadãos com base na ciência,
na razão e na ética universal. Mas surge uma questão fundamental. Será que a razão por si só é suficiente para formar o ser humano por completo? Será que não precisa também tocar os sentimentos, o imaginário e a sensibilidade? É justamente essa pergunta que nos leva a Friedrich Schiller, cuja resposta será apresentada a seguir. Agora que entendemos um pouco dessa proposta racional e moral de Kant, vamos conhecer também um pouco dessa contribuição que Friedrich Schiller na obra A Estética do Homem. Schiller concorda que a razão é essencial, mas acredita que a formação completa do ser humano exige um pouco mais. É preciso também educar o sentimento e a sensibilidade. Ele propõe uma educação estética, isto é, uma formação pela arte, pela beleza e pelo equilíbrio interior. Para aprofundar sua proposta, Schiller descreve 3 impulsos que habitam o ser humano: um impulso sensível, um impulso formal e um impulso lúdico. O impulso sensível é vinculado ao corpo, à natureza, às suas emoções e ao desejo do prazer imediato. Já o impulso formal é ligado à sua razão, à forma pela busca, pela ordem e pela moralidade, e o impulso lúdico, que é o que harmoniza os dois anteriores. Ele nos permite sentir o prazer como uma forma de beleza, como a liberdade, reconciliando a sensibilidade e a sua razão. Segundo Schiller, somente através do impulso lúdico que o ser humano atinge a verdadeira liberdade. Essa arte que educa porque nos permite experimentar de maneira simbólica e sensível o equilíbrio entre os nossos aspectos naturais e racionais. Por isso, a educação não deve apenas ensinar regras e deveres, mas também despertar a sensibilidade, cultivar o gesto pelo belo e desenvolver a capacidade de sentir com profundidade e agir na sua humanidade. E então, para concluir, tudo isso que já foi bem apresentado por Kaique Fábio sobre Kant e Schiller, depois de nós podermos conhecer um pouco sobre essas propostas educacionais, nós podemos dizer que ambos têm um mesmo objetivo, que eles comungam do mesmo objetivo, que é formar o ser humano para a liberdade. Em Kant, com um sapere aude, o lema do iluminismo de sair da sua minoridade e ousar saber, e Schiller formando um ser humano livre através da arte, através desse jogo, Ludus, jogo de razão e emoção. Então, quando nós vemos sobre a proposta educacional de Kant, nós vemos que Kant é uma pessoa que se pegava, como foi apresentado, muito mais à razão. Ele acreditava que a educação, como bem mostra nessas 4 etapas, ela deveria servir para ajudar o homem a domar os seus impulsos, ajudar ele a criar novas técnicas e também ajudar esse homem a ser um ser civilizado, a conviver em sociedade. E quando isso acontece para ele, então, nós temos o ser humano moralizado. E já Friedrich Schiller, em sua obra, como já foi apresentada para a gente, A Educação Estética do Homem, ele fala que não é só pela razão que nós vamos atingir a liberdade, mas sim que nós vamos atingir a liberdade quando nós conseguimos ser guiados pelo impulso sensível e pelo impulso formal. Isso acontece pelo impulso lúdico, que é aquele que nos ajuda a harmonizar as experiências que nós temos, é aquele que nos ajuda, então, a organizar todas as vivências que nós temos, porque de nada adiantaria nós sermos pessoas morais que estudaram e que tiveram bastante contato com a cultura, se nós não conseguimos organizar, e também de nada adiantaria se nós fôssemos pessoas sensíveis, que estão abertas ao sentimento, à natureza, à arte e ao belo, se nós não conseguíssemos racionalizar tudo isso. Então nós podemos tirar que dessas 2 propostas, uma pela razão e outra pela estética,
que o ser humano ele não necessita somente dessa educação formal e racional, mas sim que ele também necessita da arte para viver, que ele também necessita desse impulso sensível para bem conseguir viver em sociedade. Porque senão nós vamos chegar ao ponto que fez com que Friedrich Schiller escrevesse sua obra, como na Revolução Francesa, quando tentaram mudar o mundo, mas acabaram gerando ali uma barbárie, porque essas pessoas elas não tinham uma boa relação entre impulso lúdico, não tinham esse impulso lúdico, né? Não tinham essa boa harmonia entre os seus impulsos, então isso levou a uma cena de barbárie na França. E o que ele vem nos trazer por meio da sua obra é que nós precisamos desse impulso lúdico, precisamos da arte para conseguir tocar aquilo que nós temos de sensível em nós e também para conseguirmos organizar todas as nossas vivências de forma racional. Então, sobre esse texto, né, sobre tudo isso que nós já discutimos, eu acho que a coisa mais interessante que ficou para mim foi realmente esse pensar na arte como uma forma também de poder mudar a sociedade. Eu acredito que a força dessa arte, ela já é reconhecida. É tanto que quando nós temos um regime ditatorial... Espera aí, nós temos que pelo menos olhar, né? Porque se ficar olhando café, olhando o negócio não tem sentido de nós olhando de pergunta. Vamos, de novo. 1, 2, 3. Então, para mim, a parte que ficou mais interessante assim, desse texto foi realmente de ver essa questão da arte, desse poder que a arte tem de ser um agente transformador da sociedade, como sendo ela aquela que aflora aquilo que nós temos dentro de nós e também sendo uma forma de nos ajudar a lidar com tudo aquilo que está acontecendo. Porque a arte ela é isso, ela expressa muito do momento que está sendo vivido e ela também tem uma força para mudar a sociedade, né? Porque assim como Schiller, né, acreditava que era possível fazer uma revolução, principalmente no pensamento do homem, por meio da educação e sobretudo da educação estética e do uso da arte, eu acredito que ela é sim muito importante. Ele fala de por que pensar em arte quando uma das maiores preocupações do tempo dele também, acredito que de toda a nossa história moderna e contemporânea, seja a política, eu acredito que é pensar no poder que a arte tem e de como essa arte hoje em dia ela é utilizada. Igual para pensar no poder da arte, eu sempre gosto de pensar, de reforçar que se a arte ela não tivesse o poder de ajudar as pessoas a verem a realidade e de ajudar as pessoas a entenderem o momento que elas estão vivendo, os regimes ditatoriais não seriam os primeiros a censurar a forma de arte. Então eu acredito que a arte ela tem realmente esse papel de ajudar a formar também o caráter humano. Para mim o que ficou do texto foi a questão dos impulsos, o que nos permite sentir tanto os prazeres quanto também as suas emoções, a arte, a música, todo aquele conjunto de harmonia que nos permite não só sentir também os prazeres imediatos, mas também a questão da arte, que dá o conjunto a tudo aquilo que é tratado também no texto que Schiller nos proporciona, que foi o qual a gente utilizou para poder fazer o nosso trabalho. Para mim, o que ficou mais importante foi a própria definição do iluminismo de Kant, onde é a saída do homem da sua minoridade. E aí nós fazemos uma reflexão que, através de Kant, nós descobrimos que nós não somos capazes de nos formar sozinhos. É preciso ter alguém para nos formar. Esse alguém são os professores, são os formadores, são as pessoas que ajudam a despertar em nós o conhecimento e ajudam a nos moldar através desses ensinamentos dessas pessoas que têm uma experiência melhor que a gente, têm um desenvolvimento melhor que a gente. Nós conseguimos também despertar em nós o desejo pelo saber, o desejo pelo conhecimento, e assim nós somos moldados, assim nós nos formamos e assim nós aprendemos mais. E também essa arte que educa, porque ela nos permite experimentar de maneira simbólica e sensível os nossos sentidos, tanto racional quanto os aspectos naturais. Também gosto muito da questão da liberdade que eles falam. Tanto a liberdade na arte quanto a liberdade, né, da autonomia citada em Kant. E foi esse o nosso vídeo. Muito obrigado pela atenção.